Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É com muita alegria que estamos aqui no nosso momento Pensar Vida e Fé e estaremos aqui trabalhando mais uma temática tão importante para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, para a nossa caminhada, tá bom? Peço que você neste momento pause o vídeo, faça aí uma oração, peça a Deus que lhe dê discernimento, lhe dê sabedoria, lhe dê força e ânimo para ir até o fim com a nossa proposta e que Deus possa te conceder aí um momento prazeroso por meio do que estaremos aqui propondo. Peço também que você promova aí um momento de refletir junto os assuntos, os elementos que aqui vamos trabalhar com alguém, um amigo, um vizinho, um familiar, tá bom? E que como resultado, né, vocês possam aí crescerem mutuamente, que é o desejo de Cristo também para todos os seus discípulos, tá bom? Que cresçamos juntos mutuamente, que possamos juntos aperfeiçoar uns aos outros. Nós vamos então dar continuidade ao nosso projeto e aqui eu quero fazer uma rápida recapitulação em relação ao nosso momento Pensar Vida e Fé anterior, em que nós falamos sobre a salvação em Cristo e a insubstituível graça de Deus. Nesta aula nós buscamos apresentar como que se dá no processo da vida a ação salvífica de Deus, considerando o ápice deste processo a pessoa de Jesus, né? Ao mesmo tempo, buscamos apresentar toda a ação de Deus na história no ímpeto de salvar, né, o homem, de salvar a humanidade, quando este, na verdade, poderia ser deixado na condição de morte, ser abandonado na dissolução dos seus pecados, mas Deus agiu assim na história para poder resgatar, né, a humanidade. E é neste sentido que nós falamos da graça de Deus sendo revelada e esta graça ser insubstituível, em que nada, absolutamente nada que façamos é suficientemente capaz de substituir essa graça, né? Que foi revelada em Deus, por Deus na pessoa de Jesus Cristo. É somente pela graça que nós somos salvos. Você que não teve a oportunidade de assistir este conteúdo, esta aula está gravada aí no nosso canal. Você puder, vai lá para você entender os elementos, né, a dinâmica, né, o processo pelo qual nós desenvolvemos aqui este momento. Hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante também, em que tem por título A Mensagem do Evangelho e o seu conteúdo transformador e libertador. Nós tivemos uma aula sobre a proposta do que é o Evangelho e nesta proposta nós evidenciamos o Evangelho como sendo a mensagem divina à humanidade revelada aí nos atos e palavras de Jesus. Ou seja, Jesus Cristo é a própria mensagem do Evangelho. Tá bom? Foi uma temática que nós trabalhamos também no nosso canal Momento Pensar. A aula está aí gravada, você que tiver interesse, vai lá para você apropriar dos conteúdos e entender também melhor toda a dinâmica que aqui hoje nós vamos estar trabalhando. A mensagem do Evangelho, o seu conteúdo transformador e libertador. É muito importante a gente entender que quando nós falamos de libertação, né, pressupõe que existe escravidão, existe controle e domínio, tá bom? E aí eu quero fazer uma ressalva aqui que, quanto ao conceito de transformação, nós só vamos utilizar este conceito aqui como sendo um complemento discursivo, tá? Eu não vou propor aqui, trazer significações etimológicas e técnicas do conceito de transformação, porque eu utilizarei ele aqui somente como um elemento discursivo, complementar da nossa fala de hoje, tá bom? Porque na verdade eu quero evidenciar aqui o conceito de libertação, o conceito de liberdade, tá bom? E já deixar aqui para vocês que eu vou estar utilizando esses dois conceitos aí de forma similar, né? Libertação e liberdade,
estarei utilizando aqui quase como sinônimos, tá bom? Então, quando eu estiver falando de liberdade, estou falando de libertação, e quando eu estiver falando de libertação, estou falando de liberdade, tá bom? E quando nós falamos de liberdade, de libertação ou libertação, pressupomos, como eu disse, a realidade da existência de escravidão, de domínio, de controle, tá? O conceito de liberdade dentro da história foi muito utilizado, foi muito discutido, e graças a Deus por isso, né? A gente tem aí, por exemplo, dentro da cultura grega, esse conceito foi muito discutido. Por exemplo, Aristóteles, ele entendia que a liberdade implicava em um bem essencial da polis, né? Constituída de cidadãos livres e com plenos direitos. Ainda dentro da filosofia estoica, nós vemos nas literaturas que uma pessoa ela só era livre quando ela não tinha, de certa forma, não era, de certa forma, dominada por forças externas a si. Ou seja, paixões, desejos, né, deliberadamente chamados de mundanos. Né? Ou seja, quando o ser humano, quando a pessoa, por meio de um autocontrole, né, ele conseguia neutralizar essas forças, esses desejos, essas paixões, ele então era visto como alguém livre. Né? Ainda temos dentro da perspectiva histórica a liberdade sendo entendida dentro de um âmbito mais político também, em que se evidencia como o sujeito como alguém livre, né? Em uma sociedade com direitos iguais para todos. E ainda nesse mesma dinâmica da política, da liberdade no nível político, se compreende que o ser humano ele é livre quando ele é destituído de leis regentes e com poder ilimitado e irrefreado de dirigir a própria vida, né? Isso aqui talvez muitos pensadores também apliquem isso aqui como sendo um meio de anarquia, e também é uma verdade, porque ninguém é livre, né? No contexto de fazer o que quer, como quer, a hora que quer. Naturalmente nós vivemos dentro de uma realidade em que precisamos de leis, né? Precisamos de normas, precisamos de regras, né? Vivemos dentro de família. Na nossa família nós não fazemos o que queremos, né? Vivemos nas nossas instâncias, nós movemos dentro das nossas estruturas sociais, instâncias sociais, e dentro delas nós temos normas, nós temos leis, nós não fazemos o que queremos. Não é este o caso aqui da discussão, né? Mas é só para a gente poder fazer uma ressalva, né? Não existe ser humano dentro desta dinâmica de política, né? Não existe este ser humano que é completamente livre, né? Porque nós temos normas, nós temos regras, nós temos leis que inclusive faz parte do que nós somos como pessoas, dos nossos valores, dos nossos princípios, da nossa fé para quem tem, né? E isto é natural, isto é natural. Mas enfim, é só um conceito, né? Só aqui para a gente tentar entender esta dinâmica da liberdade propriamente dita, né? À luz do pensamento tanto filosófico quanto político na história. Como eu disse, falar de libertação ou de liberdade aqui é pensarmos sobre a escravidão, né? A escravidão é o domínio do corpo e os maus tratos para com a vida, né, em potencial. E isto deve nos provocar tristeza e inquietação, né? Porque quando nós pensamos nesse fato aqui, nós podemos fazer aqui uma alusão histórica do nosso país, em que nós temos na memória, né, a história nos conta aí, de pessoas que foram subjugadas a trato e tratadas, né, como bicho, como lixo, como animais, como coisa, né? A história do nosso país é marcado por esta realidade. Diga-se de passagem, aí as sanzalas, né? As sanzalas, não senzalas, as sanzalas, que serviam para aprisionar os escravos,
negando-lhes o direito de liberdade e de humanidade. Né? Ali o dono dos escravos, né, aqueles que se achavam donos das pessoas, ditavam as regras, cabendo aos escravos, sem direitos legais e com a capacidade de pensar dominada pelas condições dominada e condicionada, né, pelas condições e necessidades inerentes, a serem cada vez mais subjugados ao controle e domínio, né? Cujo fim disso foi aí com a promulgação da Lei Áurea, né, em 1888, em que foi proibido, né, o processo de escravização humana, né? Contudo, aqui eu poderia fazer uma pergunta a vocês, né? A escravidão, né, ela findou de fato com a abolição da escravatura no país e no mundo? É uma questão, né? Talvez vocês tenham aí diversas respostas, né? Mas eu diria que certamente não, né? Há muitas formas de escravidão ainda reinante no mundo, nos corações e em nossas estruturas, né? Embora exista tantas formas de escravidão em pleno início do século XXI, aqui eu quero pensar com vocês sobre eu acredito que a maior de todas as escravidões, que é a escravidão da mente, né? A escravidão da mente. Todo ser humano ele precisa de senso crítico, e senso crítico evidencia um ser livre. Isso é muito importante. Aqui eu me lembro de uma amiga, a Carla, a amiga minha chamada Carla, que ela falou juntamente com outros amigos que estavam, né, estávamos reunidos, e ela disse que o que nos falta é de fato senso crítico, né? Senso crítico, porque nós precisamos olhar aquilo que está ao nosso redor, aquilo o qual nós estamos ouvindo, vendo, e ter uma capacidade, um senso crítico sobre uma opinião, né, a respeito de determinadas coisas, um juiz de valor em relação àquilo que a nossa vida está inserida, a vida daqueles que nós amamos está inserida, né, e termos esta capacidade. Ter senso crítico evidencia um ser livre também, né? As pessoas hoje são escravas mentalmente, não conseguem, e muitas não querem, né, serem libertas, né? Dentro da sociedade vemos as muitas formas como as pessoas se rendem, se tornando incapazes de tomar decisões e se comprometer com a própria vida pela via da reflexão, né? Hoje nós vemos as pessoas agirem porque outras mandam elas agirem, né? Elas pensam o que os outros pensam, elas agem porque muitas vezes porque todo mundo está agindo, né? Há pessoas que agem porque outros pensam e dizem como devem agir no âmbito social, da fé, da política, das decisões e etc. São pessoas ainda com uma consciência dominada e que não as permitem saberem quem são, né? Pessoas que estão com a mente adormecidas, pessoas que estão com a mente completamente cauterizadas e que só agem porque os outros mandam elas agirem, e agem porque muitas vezes sem refletir por que está agindo, por que está tomando decisões, porque está fazendo o que está fazendo, né? E isso é um grande problema. Por que pensar aqui a característica do Evangelho em meio a tudo isso que nós falamos? Porque o Evangelho vai ao encontro desse homem, este homem, desta pessoa, né, dominada, escrava, né, talvez corporalmente, mentalmente, né, completamente dominado. O Evangelho vai ao encontro destas pessoas a fim de que estas pessoas elas sejam libertas. Porque o homem, há pensadores aí que não aceitam este termo qual eu vou falar aqui, mas o homem é de fato o magnum opus Dei, é a obra magna de Deus, né?
aquele que é feito à imagem conforme a semelhança do Criador. O homem, diante de toda a criação que nós vemos ali no relato de Gênesis, é o único que tem este privilégio de ser feito conforme a imagem, de ser feito à imagem conforme a semelhança do Criador, né? E o Evangelho vai ao encontro deste homem, para que esta vida não seja de fato subjugada à escravidão plena, subjugada ao domínio, ao controle, porque Deus não fez o homem para ser escravo, né? E escravo em nenhuma instância. Deus deseja que o homem viva livre, viva liberto, né? E é nisto que consiste a mensagem do Evangelho. Jesus veio para nos libertar, né? Tudo isso deve nos despertar um interesse sobre o que Jesus pretende nos oferecer pela mensagem que estamos denominando aqui como mensagem do Evangelho. E esta mensagem do Evangelho reflete a mensagem de salvação oferecida à humanidade, né? A mensagem do Evangelho visa a salvação, né? Visa a salvação do homem por inteiro. E esta salvação, por sua vez, implica todo o processo pelo qual o homem é por Cristo verdadeiramente alcançado e liberto para uma vida plena. E é somente neste sentido de alcance do Evangelho que nós podemos dizer que o homem, uma vez alcançado pela mensagem do Evangelho, ele é alcançado e liberto de toda e qualquer corrente. Ele é alcançado e liberto de toda e qualquer prisão. Ele é alcançado e liberto dos numerosos poderes. O pecado, os príncipes e potestades das trevas, as estruturas e sistemas, a morte, né? Sistemas de pensamentos dominadores e escravizadores que oprimem, né, na verdade, o homem e destrói a dignidade da vida. O homem alcançado pelo Evangelho é de fato liberto de todas essas coisas. O homem alcançado pelo Evangelho, ele é liberto. E quando ele é liberto, ele dá passos para a eternidade, para o definitivo. O caminho de quem verdadeiramente foi alcançado pelo Evangelho é dar passos para a eternidade com Deus. É dar passos para o definitivo, né? É nesse sentido que Paulo fala lá aos Romanos capítulo 6, versículos 22. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, né? O homem alcançado pelo Evangelho, ele é liberto verdadeiramente. Ele entende que ele não vive mais agora uma vida dissoluta, uma vida de escravidão de nada e de ninguém. Ele agora ele vive a sua vida como escravo de Deus, e viver escravo de Deus é viver uma vida de fato para ele, né? É viver uma vida em que esta existência só tem sentido verdadeiro quando esta vida é vivida em e para Deus, né? E viver em e para Deus aqui não tem características, não estou dizendo aqui com características como muitas vezes nós ouvimos e aprendemos. É viver a vida de fato para Deus, uma vida agradável, uma vida louvável, né? Uma vida em que Deus olha para nós e diz: não, este homem, esta mulher, ela foi alcançada pelo Evangelho, e ele de fato é livre. É livre de tal forma que a vida dele é minha, a vida dela é minha. Eles vivem para mim, de fato, né? E esta existência em e para Deus, ela se dá, meu amigo, minha amiga, em todas as dinâmicas, em todos os momentos da nossa existência, tá bom? É nisto que consiste a mensagem do Evangelho, que transforma e liberta. Lá em João capítulo 8, versículo 36, Jesus ele fala, né, sobre a dinâmica, né,
eu vou ler o texto aqui com vocês. Ele fala sobre a dinâmica da libertação, né? Em que somente Ele, por meio dele, nós podemos verdadeiramente ser salvos, né? Verdadeiramente ser libertos, né? Verdadeiramente encontrar o caminho da vida. João 8,36 diz assim, assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Né? Ou seja, o que Jesus ele pretende nos oferecer pela mensagem do Evangelho é a libertação, é sermos livres. Né? E libertação aqui, o termo libertação aqui, né? Significa exatamente libertar, soltar, né? E a gente solta aquilo que está amarrado, a gente solta aquilo que está acorrentado, né? É nesse sentido que o conceito de libertação em Jesus Cristo é uma realidade. A afirmação de Jesus, eu sou a verdade, lá em João capítulo 14, né, versículo 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a verdade. Ele é a verdade, né? Esta dinâmica da verdade, lá em João 8,32 também, Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Esta verdade que é Jesus, esta verdade que nós devemos conhecer, é a verdade que nos liberta de fato, que nos transforma e nos liberta de fato, né? Quando esta afirmação de Jesus, eu sou a verdade e conhecereis a verdade, reflete o seu verdadeiro interesse quanto à condição das pessoas, né? Jesus deseja libertar as pessoas, Jesus deseja libertar os seus, né? Percebe-se que aqui que existe aí que verdade, o conceito de verdade e conhecimento, né? Ou conhecimento e verdade, são termos interrelacionados na estrutura e dinâmica da vida de fé. Né? Você conhece a verdade e esta verdade que você conhece te liberta. Né? Esta é a proposta de Jesus. Se o que ouvimos ou falamos, e aqui é muito importante a gente se atentar a isso, irmão, se a mensagem de Jesus é libertadora, nós temos que conceber o fato de que se o que ouvimos ou falamos na dinâmica do ensino, na dinâmica do ensino que eu digo aqui do ensino, do que nós ouvimos dentro dos nossos espaços religiosos, nos nossos grupos de amigos, enquanto discípulos, quando nós nos reunimos, se o que nós ouvimos e falamos não tende a propor o caminho de libertação ou de liberdade, isto não reflete o Evangelho de Jesus. Jamais. Isto não reflete o Evangelho de que Jesus Cristo nos convidou a anunciar e a viver, porque o Evangelho é libertador, né? O Espírito de Deus que foi derramado sobre o povo de Deus é chamado como Espírito da Verdade, né? E não somente é chamado como Espírito da Verdade, ele é aquele que nos ensina toda a verdade. Este Espírito é o Espírito da verdade que nos ensina toda a verdade. Você pode conferir lá em João 16,13, que diz assim, no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará, né, em toda a verdade. Este é o processo. O Evangelho é isso. O Evangelho, por quê? Porque é somente a verdade que liberta. É somente a verdade revelada no Evangelho que nos tiram das correntes, nos tiram das prisões, nos tiram das gaiolas em que nós somos aprisionados. Tudo que é anunciado em nome de Deus e do Evangelho que não procede da verdade e revela a verdade, não provém do Espírito de Deus, né? Porque o Espírito de Deus, como aquele que foi derramado para promover vida aos discípulos de Cristo, a comunidade de fé, ele está aí para nos instruir na verdade, né? Nos instruir ao caminho da verdade todos os dias. E será certamente
E aqui é muito importante a gente frisar isto, né? Tudo que é anunciado em nome de Deus e do Evangelho que não procede da verdade e revela a verdade não provém do Espírito de Deus, né? E será certamente mecanismos que resultarão em dominação e escravidão de quem ouve e aceita, né? Certamente, porque tudo aquilo que não é verdade, que não reflete o Evangelho de fato, e nós aceitamos, nós obviamente estamos aceitando para nossa própria escravidão, para nossa própria falta de liberdade, uma vez que nós entendemos que o Evangelho vem para nos trazer liberdade, nos trazer libertação, né? Pois a mensagem de Jesus é libertadora e não pode ser diferente, né? Nós lemos aqui alguns textos. Eu sou a verdade, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É verdade que pode acontecer, né? Que mesmo em ambientes, em grupos, né? Em momentos em que a verdade, o anúncio puro do Evangelho é oferecido, as pessoas rejeitarem, né? E não desfrutarem da transformação e da libertação que advém exclusivamente deste evangelho libertador. É verdade que isso também pode acontecer. A história está aí, né? Para nos mostrar. Os tempos estão aí, as gerações estão aí para nos mostrar o quanto que isso também é uma verdade. Contudo, estamos colocando em foco aqui exatamente a percepção e a crítica quanto ao falso anúncio, né, do evangelho. O falso anúncio que resultará certamente em escravidão, em controle e em domínio, né? O falso anúncio que convence pessoas de que a verdade que Cristo ensinou é mentira, né? E a mentira do falso ensino é a verdade, né? Espero que vocês entenderam aí esse jogo de palavras aqui, né? O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, e esta última pressupõe libertação, que somente com o ensino verdadeiro se pode desfrutar, provém, como nós falamos aqui, do que Cristo nos ensinou, né? E o Espírito Santo, né, está atuando para que a mensagem alcance corações, esta mensagem verdadeira alcance corações em cada momento da história. Muitas críticas se tem hoje quanto ao fato de que o evangelho é utilizado como meio de domínio e controle, resultando em escravidão daqueles que Jesus veio libertar e dar vida. Contudo, cabe a cada um de nós ouvirmos e o que estamos ouvindo, né, termos de fato também senso crítico, juízo de valor diante daquilo que está sendo ensinado, e a gente também ter discernimento, né? Termos discernimento do Espírito da verdade para que não sejamos, né, vítimas de qualquer falso anúncio, né? Eu acho que essa é a questão aqui. E aqui é muito importante, né, quando se tem muitas críticas aí de que o evangelho é utilizado para manipular, controlar pessoas, não quer dizer que esses que utilizam do discurso do evangelho estão utilizando o evangelho de Jesus, né? Eles estão usando os fragmentos deste evangelho a fim de manipular, de escravizar, de dominar as pessoas, né? E é aí que nós vemos a necessidade de nós nos comprometermos, né, pessoalmente. Isto é algo pessoal meu, deve ser algo pessoal seu, isto deve ser algo pessoal de todos aqueles que dizem se render a Cristo, dizem aceitar Jesus como seu único e exclusivo Senhor, né? Você percebe a necessidade de nós conhecermos o Evangelho de fato, a fim de que ninguém, né, venham nos induzir com um falso evangelho, com um evangelho manipulado, um evangelho que está sendo utilizado aí, né, ou fragmentos dele como meios de controle, de domínio e de escravidão, né? E aqui é muito importante, porque se nós não nos atentarmos a isto, o evangelho ele vai sendo deturpado, ele vai sendo coisificado, ele vai sendo
monopolizado por grupos, por líderes, né? Até mesmo, não é um problema a gente pensar isso aqui, com o intuito de tirar os proveitos que eles sabem que conseguem, né? Por meio de pessoas cujas mentes, como nós falamos aqui anteriormente, estão aí adormecidas, estão aí completamente dominadas, né? Estão aí completamente escravizadas, né? Quando nós percebemos a escravidão, né, provinda das muitas realidades em que o evangelho, fragmentos dele é utilizado, quando as pessoas, por exemplo, não são mais capazes de refletir a forma como estão vivendo a vida e a fé, né? A mente está completamente adormecida, né? Os corações estão completamente corrompidos por um falso evangelho e elas não conseguem mais perceber a maneira como estão vivendo a vida e a fé. Quando não se dá a humildade de refletir e questionar aquilo que em nome de Deus lhe está sendo inculcado, né? Quando seus ritos e seus preceitos religiosos estão distantes do que Deus espera, do que Deus, né, almeja de um homem e de uma mulher verdadeiramente de fé, quando na verdade os seus cultos, a sua prática religiosa, né, são cultos e práticas religiosas ofensivas contra o seu Criador, quando tudo é aceitável, normal e, claro, quando as ações não refletem mais a renovação da mente, que nos situa a condição de entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Ou seja, quando nós estamos nesta condição, nós fomos alcançados por um falso evangelho e estamos vivendo completamente distante do querer e da vontade de Deus e precisamos urgentemente parar e crescer, recomeçar se preciso for, a fim de que, né, encontramos aí, né, caminhos para podermos compreender verdadeiramente o Evangelho e por este Evangelho, o Evangelho que Jesus nos ensinou, e por este Evangelho sermos verdadeiramente transformados e libertos, né? Quando tudo nos é sagrado, né, menos a vida, né? Ou seja, isto reflete também uma dinâmica de um falso evangelho que nos foi inculcado, né? Tudo é sagrado para nós, menos a vida, né? Os nossos espaços, né? As nossas muitas práticas, os nossos muitos rituais, menos a vida, né? E quando a lei de Deus, né, a verdade divina persiste sendo degenerada em nossas superstições e idolatrias. Eu estou usando um conceito aqui de um teólogo, um teólogo chamado Emil Brunner, né, quando ele diz que Deus ele se revela no mundo e a revelação de Deus consiste o fato de que a sua verdade não seja degenerada, né, em nossas superstições e idolatrias. Isto aqui é muito importante, esta perspectiva, né? O que aprendemos durante o tempo que dizemos confessar a nossa fé? Quanto tempo de fé você tem? Quanto tempo de fé eu tenho, né? Quando foi que eu me converti a Cristo e o que eu aprendi, né, de lá para cá, em que eu amadureci na dinâmica da fé, né? Não é em ritos, não é em práticas, não é em ativismo, mas é em consciência, né? O que que eu aprendi de lá para cá, em que eu me desenvolvi de lá para cá, né? O Evangelho vem a nos tornar pessoas, tende a nos tornar pessoas maduras verdadeiramente diante de Deus e uns dos outros, né? Porque o Evangelho nos liberta de tudo aquilo que nos impede de crescer, né? De crescer na nossa espiritualidade verdadeira, de crescer na nossa maneira de nos relacionar com o nosso Deus, de viver a vida, né? O Evangelho nos liberta de tudo isso, tá bom? O que Jesus ordenou aos seus discípulos, né, é evangelizar e discipular, o que pressupõe uma verdadeira educação cristã, né? Quando nós falamos aqui
do Evangelho que verdadeiramente liberta, quando nós falamos aqui do que nós ouvimos, né, do que nós ensinamos, nós estamos pensando isto, né, pensando uma educação com os reais fundamentos da fé, né, uma educação que verdadeiramente supera doutrinações, né, supera, né, todo e qualquer tipo de normas e regras que tende a nos tornar cada vez mais escravos, né? Escravos de tudo aquilo que diante da grandeza do Evangelho é realmente insignificante, né? Jesus veio nos libertar, Jesus veio nos livrar de toda e qualquer tipo de prisões, tá bom? Estas últimas aqui, quando eu digo aqui de que os fundamentos da fé, né, estar muito além de doutrinações, estas últimas tendem a conduzir pessoas, muitas vezes gananciosas e controladoras, a substituir os desígnios estabelecidos por Cristo, a fim de se legitimar e estabelecer domínio e controle como resultados, né? Dos dramas das consciências de homens e mulheres frágeis, né, que se rendem pelo medo e pavor das consequências que podem sofrer da parte de um Deus, né, que os querem escravos, né? E olha bem que o que eu estou querendo dizer aqui é que não estou negando aqui, né, de forma nenhuma, o aspecto doutrinário da tradição cristã, né? Porque existe verdadeiramente uma tradição de doutrinas pelas quais a fé cristã se legitima, né? E eu não estou negando isso. O que eu estou negando aqui é de fato doutrinações, né? Doutrinações que estão muito distante das doutrinas cuja tradição cristã se fundamenta e a igreja de Cristo, pelo poder do Espírito, são movidos por tais realidades, tá bom? Por quê? Porque, de fato, nós vivemos com nossos dramas de consciências, né? Os nossos medos, os nossos pavores, as nossas angústias, nós vivemos. A nossa história, as nossas histórias são marcadas por isso também, né? As nossas inseguranças. E, infelizmente, dentro desse processo, há pessoas de má fé, de má índole, que utilizam desse limite, né, desta condição, para poder tirar os proveitos que podem tirar, e tira sem dó e piedade mesmo. Infelizmente, a gente não pode negar isso, né? São pessoas que não são instruídas, é, e quando eu digo aqui de pessoas cujos seus dramas e consciências, né, acabam se rendendo por medo e pavores, essas pessoas elas foram instruídas pelo falso evangelho, né? Foram instruídas a terem não foram instruídas a terem uma mentalidade firme no evangelho que Cristo ofereceu, né? Um evangelho que liberta, um evangelho que traz esse indivíduo, tira esse indivíduo do mundo de escuridão e traz ele para o mundo de luz, um mundo em que ele é capaz de ver, capaz de assimilar as situações, as coisas, porque de fato é isso que Deus ele deseja, né? É isto que é uma vida de fé em Deus, promovida pelo Evangelho, um Evangelho que verdadeiramente liberta, né? Muitas vezes a mentalidade e a consciência já estão adormecidas, né? O contrário dessas pessoas que são convidadas a viver na luz, a sair das trevas e viver de fato na luz, livres. O contrário dessas pessoas são aquelas cujas consciências estão adormecidas, né? E consciências adormecidas não permitem mais o indivíduo a usar esta dádiva nobre e divina que é pensar, né? Que é refletir, que é raciocinar a vida e a fé, que é ter um juiz de valor como sujeito, como alguém pensante, como um ser pensante, um ser consciente, né? E isso é muito importante a gente refletir. À luz destas questões, é que vemos pessoas mais presas aos muitos entretenimentos,
pelos seus grupos e distraídos com tudo e pouco ou nada comprometidas a buscarem conhecer o Evangelho em sua essência, né? Porque é um resultado do falso evangelho, tornar as pessoas cada vez mais distantes, né, do que verdadeiramente deveriam estar perto e perto demais dentro daquilo que é supérfluo e insignificante quando se pensa aí a grandeza da vida e da fé, tá bom? O evangelho que mostrará, e aqui nós vemos as pessoas tão distantes, né, não comprometidas em conhecer de fato este evangelho em sua essência, este evangelho que mostrará que a vida de fé diz respeito ao compromisso a Deus em todas as dimensões existenciais. Porque o evangelho que liberta é este evangelho que vai nos condicionar a esta realidade. O evangelho que é o desafio para a vida e nunca jamais condução a nos tornarmos falsos religiosos, né? Moralistas, antipáticos com a vida alheia e indiferentes com a dor do próximo, né? Aquele que afirma fazer a vontade de Deus, estando distante dela, traz juízo sobre si. E o Evangelho nos conscientiza disso, né? O Evangelho nos conscientiza, o verdadeiro Evangelho nos conscientiza disso, e nós temos que nos atentar. Este é o fundamento, né, da educação cristã, do Evangelho, que promove, né, de fato a libertação. O ensinamento com os reais fundamentos da fé, a real lei de Deus, evidenciada e continuada em Cristo, na verdade, promoverá a libertação. É isto que nós temos que entender, né? E nisto que consiste pensar a libertação que Jesus oferece pela mensagem do Evangelho. A libertação das pessoas só será realidade se a mensagem anunciada for verdadeira e pura e todo o conjunto de ações de nossas comunidades ou de uma dada comunidade forem despretensiosas dos interesses e vontades humanas e sistêmicas, não neutralizando os reais desígnios e propósitos do eterno Deus revelado na mensagem do Evangelho. É só nesse sentido que as pessoas serão verdadeiramente libertas. De outra forma, serão escravas, né? E não pode ser diferente. Precisamos, neste processo, pensar seriamente a urgência a promover tempo de qualidade, né? Ensino do real e puro Evangelho, do que este exige de cada pessoa na vida, em detrimento dos muitos afazeres religiosos, né? Nós precisamos dedicar mais tempo, né, a conversar mais sobre as Escrituras Sagradas e não conversar sobre o que nós achamos que ela diz, mas o que ela de fato diz, né? Ler um bom livro é um bom livro de teologia, ler um bom comentário de teologia, ouvir pessoas que verdadeiramente, né, se esforçam em transmitir um conteúdo teológico sadio. E precisamos promover estes momentos, né? E isso eu estou falando, nós temos que fazer isso enquanto cristãos, dentro da minha casa, lá no meu trabalho, lá na minha escola, na rua quando eu estiver caminhando, como se eu estivesse indo com um amigo a caminho de Emaús. É isso. A gente precisa promover isso, porque fazendo isto, o Espírito de Deus vai agir em nós, vai nos dar possibilidades, vai nos dar condições de nós crescermos, né? E sempre tendo um esforço pessoal para isso. Nós precisamos dedicar tempo a um estudo real, verdadeiro e puro das Escrituras Sagradas, a fim de encontrar nas Escrituras a libertação que ela promove, no Evangelho a libertação que ele promove. Tudo bem? É muito importante. Precisamos nos esforçar para conhecer e apresentar o Evangelho que nos liberta e nos traz vida. Porque o Evangelho é isso, ele vem de fato para nos libertar, que nos coloca novamente como filhos obedientes ao Pai eterno e não mais infratores de sua lei, né? Lá em Mateus capítulo 22, versículos 36 ao 40, diz assim: Mestre,
Qual o maior mandamento da lei? Jesus é questionado, né, sobre isso. Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Tá bom? Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas, né? Ou seja, o Evangelho de Jesus nos coloca como filhos obedientes ao Pai Eterno e não mais como infratores da sua lei, né? Filhos que conscientemente, na verdade, vivem livres, fazendo a vontade daquele que nos chamou à existência. Em 1 Pedro 2,16 diz: considerando que sois livres, não useis da liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. O Evangelho, meu amigo, minha amiga, é isto, né? O Evangelho nos liberta e ao nos libertar nos tornam verdadeiramente homens e mulheres como obedientes ao Pai, não mais infratores da sua lei, né? Pois somente pelo verdadeiro Evangelho a vontade de Deus é revelada e só não conhece e vive quem prefere a hostilidade e malignidade das práticas, né? Ou quem vive aprendendo o falso evangelho, né? Resistindo e distanciando assim da vontade divina. O evangelho liberta e somente ele é capaz de nos libertar, né? Busquemos e nos comprometer com este evangelho, que possamos dar um passo além do costumeiro, da mesmice, do sempre foi assim, né? E possamos progredir conhecendo a vontade de Deus verdadeiramente e ao conhecer nos subjugar a ela, né? Porque nós nos subjugamos à vontade de Deus quando nós somos libertos verdadeiramente de tudo aquilo que nos aprisiona e nos distancia desta vontade, tá bom? O Evangelho ele é transformador, ele é libertador, né? Que possamos vencer a preguiça, né? Que nos faz presas fáceis do falso Evangelho, que nos damos o direito de ouvir e criticar aquilo que em nome de Deus é falado. Isso não é pecado, isso é prudência, né? Não engula tudo que é falado em nome de Deus, mas tenha juiz de valor diante das situações, né? Deus não quer que você seja escravo de nada e ninguém, Ele te quer livre, Ele nos quer livre, e Jesus já nos anunciou a mensagem de libertação, tá bom? Estas atitudes são de nossas responsabilidades e Deus espera que não as negligenciamos, tá bom? Esta é a nossa reflexão, né, deste mês, né, que possamos de fato nos aprofundar no conhecimento do Evangelho libertador, do Evangelho transformador, do Evangelho que Jesus disse que somente por meio dele podemos ser libertos e encontrar o caminho da vida, tá bom? Minha oração é que Deus lhe alcance, que o seu coração e a sua mente sejam guardados em Deus dia após dia e que você possa progredir aí no conhecimento e na graça de Deus todos os dias, tá bom? Até mais, até a próxima, se o nosso bom e querido Pai eterno nos permitir, e qualquer coisa eu estou aí à disposição de vocês, pode me chamar. E não esqueça aí, se você puder, compartilhe este vídeo, esse material, se ele agregou algum valor, algum conhecimento, algo útil, né? Compartilhe com alguém aí também que possa ser alcançados por estas questões aí, e que Deus abençoe você, tá bom? Um abração, fique com Deus e até a próxima.